minha irmã dormiu com meu namorado, engravidou, e agora meus pais querem a minha herança, mas eles não esperavam o que eu faria depois. Hoje tenho 24 anos, mas toda essa confusão começou há alguns anos. Naquela época, eu estava em um relacionamento com um cara que conheci na faculdade, vamos chamá-lo de Jake. Nós nos demos bem rapidamente. Ele parecia legal, atencioso e tínhamos muito em comum. No começo, as coisas estavam indo super bem. Quero dizer, eu estava completamente apaixonada por ele e achava que era o cara com quem eu me casaria um dia. Então, naturalmente, depois de cerca de 1 ano juntos, decidi que era hora de apresentá-lo à minha família. Agora, minha família é um pouco, digamos, tradicional. Somos de uma cultura bastante conservadora, e eles têm opiniões bem fortes sobre com quem você deve namorar, como deve namorar, e quando deve se casar. Eles não ficaram muito felizes quando conheceram o Jake. Não é que foram rudes com ele nem nada assim, mas dava pra sentir que não gostaram dele. Eles não falaram muito, só me lançaram aquele olhar de "tem certeza sobre esse cara?" Eu ignorei, achando que eventualmente mudariam de ideia. Mas aqui está o problema. Enquanto meus pais estavam meio frios com ele, minhas irmãs pareciam adorá-lo. Grace, que tem 22 anos, e Emma, que tem só 11, se davam super bem com ele. Isso me deixou feliz, porque, querendo ou não, a aprovação da família conta. Das minhas irmãs. Especialmente a Grace parecia gostar muito da companhia dele. Até brincávamos que ela estava roubando meu namorado. A Emma também o adorava, mas ela é só uma criança, então não parecia estranho. Jake e eu não morávamos juntos, porque na minha cultura isso é um grande tabu, a não ser que você seja casado. Nós trabalhávamos em cidades diferentes e nos víamos quando dava, mas eu achava que nosso relacionamento era sólido, confiava nele completamente. Por que não confiaria? Ele era meu namorado e se dava bem com as pessoas mais importantes para mim. O que poderia dar errado? Bem, 3 meses depois que Jake conheceu minha família, tudo começou a mudar. Eu estava na casa dele num fim de semana. Foi um dia comum, nada demais. Pegamos comida, assistimos a um filme, aquele programa de sempre. Ele foi tomar banho, e o celular dele começou a vibrar. Agora, eu não sou do tipo que mexe no celular dos outros. De verdade, eu acredito que, se você confia em alguém, não tem por que fazer isso. Mas, naquele dia, algo não parecia certo. O celular dele continuava vibrando, e eu não sei por quê, mas atendi. Talvez uma parte de mim já soubesse que alguma coisa estava errada, ou talvez eu só estivesse curiosa. Quando desbloqueei, vi uma mensagem da Grace. No começo, não achei nada demais, afinal, ela é minha irmã, mas quando abri a conversa, meu coração praticamente parou. As mensagens não eram normais, eram do tipo flerte. Tipo, vamos ficar nível flerte. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, minha irmã e meu namorado. Comecei a rolar a conversa pra cima, e só piorava. Eram meses daquela palhaçada, mensagens de madrugada, piadinhas internas que eu nunca tinha ouvido, até planos de se encontrar pelas minhas costas. Eu me sentia péssima. Tipo, há quanto tempo isso estava acontecendo? A pessoa em quem eu mais confiava, e a minha própria irmã. Tirei prints de tudo, minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia pensar direito, mas eu sabia que precisava de provas. Mandei os prints pro meu próprio celular e simplesmente saí da casa dele sem dizer uma palavra. Não esperei ele sair do banho. Não dei a ele a chance de inventar uma desculpa ou mentir pra mim. Eu só fui embora. Assim que cheguei em casa, meu celular começou a tocar. Ligações e mensagens do Jake. Ele deve ter percebido que eu fui embora e que algo estava errado. Ignorei tudo, eu não conseguia nem olhar pro celular sem sentir vontade de gritar. Depois de um tempo, mandei os prints no grupo dos nossos amigos em comum e bloqueei ele. Eu não me importava com as consequências. Naquele momento, eu estava exausta, não tinha mais paciência para mentiras ou traição. Mas sabe o que mais me doeu? A Grace. A traição do Jake foi horrível, claro. Mas a Grace foi em outro nível. Ela não era só minha irmã. Nós crescemos praticamente grudadas, com nossos pais sempre ausentes, ocupados no próprio mundo. Fomos nós duas que cuidamos uma da outra. A gente tinha só 2 anos de diferença, e sempre estivemos ali, uma pela outra, ou pelo menos eu achava que sim. Na manhã seguinte, eu não aguentei. Fiz as malas e peguei o primeiro voo para casa. Eu precisava confrontar ela. Não me importava com o escândalo que fosse causar. Aquilo era maior do que uma briga qualquer.
Era como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando. Quando entrei na casa dos meus pais, lá estava ela, como se nada tivesse acontecido, sentada na mesa da cozinha, rolando o celular. Eu joguei os prints na frente dela com força. Nossos pais estavam ali também. E Grace nem tentou negar, só olhou para as mensagens e deu de ombros, como se não fosse nada demais. Ela realmente teve a audácia de dizer: fui eu. E daí? Eu queria gritar. Como ela podia agir como se aquilo não tivesse importância? Como se ela não tivesse acabado de destruir a nossa relação para sempre? Minha mãe perdeu o controle, deu um tapa na cara da Grace, algo que eu nunca tinha visto ela fazer. Meu pai também surtou, gritando, mandando ela sair de casa. Disse que ela tinha uma semana para se mudar. E eu achei que pronto, que aquele seria o fim do drama. Mas, 2 dias depois, Grace lançou outra bomba. Ela estava grávida do Jake. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em poucos dias, tudo tinha ido de mal a pior. Meus pais, que estavam tão furiosos com ela, de repente amoleceram. Não conseguiam mais ficar bravos sabendo que ela estava esperando um bebê. E foi aí que tudo mudou. Toda a dinâmica virou de cabeça para baixo. Era como se parecia que a Grace estava isenta de tudo só porque estava esperando um bebê. Meus pais começaram com aquele papo de que não podiam abandoná-la agora, que tinham que apoiá-la, acontecesse o que acontecesse. Foi nesse momento que eu surtei. Falei tudo que estava preso na minha garganta. Joguei na cara deles como aquilo tudo era absurdo, como estavam passando a mão na cabeça dela depois de tudo que ela fez. Eles tentaram me acalmar, dizendo que eu estava exagerando, que precisava respirar fundo, mas eu já tinha aguentado demais. Peguei minhas coisas, disse que não queria mais nenhum contato com eles e fui embora. A única pessoa que eu não bloqueei foi a Emma. Ela é só uma criança, e eu não queria cortar nossa relação também. 2 semanas depois, minha mãe conseguiu um novo número de algum jeito e me mandou um convite de casamento. Jake e Grace iam se casar. Para completar, minha mãe ainda teve a audácia de escrever como se eu devesse estar presente, como se aquilo fosse uma celebração da união da família. Eu disse para ela sumir da minha vida e bloqueei de novo. Foi assim que tudo começou. Eu achava que o pior já tinha passado, mas mal sabia eu que o verdadeiro caos estava só começando. Depois de tudo que aconteceu com Grace, meu ex e meus pais, achei que cortar todos eles da minha vida traria um pouco de paz, mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Eu não falava com mais ninguém além da Emma. Estava tentando seguir em frente, reconstruir minha vida, sabe? Mas é claro que, com uma família como a minha, as coisas nunca ficam quietas por muito tempo. Uns 2 meses depois de bloquear todo mundo, comecei a ouvir comentários aqui e ali. Um primo com quem eu ainda tinha contato comentou que a Grace ia fazer um chá de bebê. E adivinha? Meus pais estavam organizando tudo. Parece que convidaram uma tonelada de gente, como se fosse uma grande celebração. No começo, nem fiquei surpresa. Já esperava que eles fossem fazer disso um evento, tratando a Grace como se ela fosse uma coitada. Mas então meu primo soltou algo que realmente me tirou do sério. Eles estavam dizendo para as pessoas que eu fui quem abandonou a família, e que a Grace era filha boa, que estava tentando manter todos unidos. Sério? Depois de tudo que ela fez, ela virou a heroína da história? Eu fiquei com tanta raiva que minha vontade era ligar para minha mãe e soltar tudo de uma vez. Mas eu sabia que seria só me arrastar de volta pro mesmo drama. Então segurei. Fiquei quieta. Tentei manter minha cabeça baixa. Mas por dentro, eu estava em chamas. A coragem que eles tiveram de distorcer tudo como se eu fosse o problema. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da Emma. Ela só queria me atualizar sobre as coisas em casa, contar como andava tudo, mas soltou uma bomba para a qual eu definitivamente não estava preparada. Minha mãe estava dizendo às pessoas que eu precisava me casar logo. Não por amor, não por vontade minha. Mas só porque ela não queria ficar envergonhada por ter uma filha solteira. Tudo isso era por causa da fofoca. Minha mãe estava mais preocupada com o que os outros iam dizer, tipo, olha só, a filha mais nova, Grace, já está casando e tendo filho, enquanto a mais velha, nada do que com a própria filha que tinha sido traída. Eu fiquei tipo, sério? Eu nem falava com eles há meses, e agora eles estavam preocupados com a minha reputação. Ridículo, mas é assim que a cabeça da minha mãe funciona. Sempre foi, tudo sobre imagem, aparência.
Ela nunca se importou de verdade com o que a Grace fez comigo. O verdadeiro problema era: o que os outros vão pensar? Eu não estava seguindo o roteiro que ela esperava. E isso, para ela, era o maior escândalo. Claro que isso me deixava furiosa. Mas, mais do que raiva, me dava uma tristeza enorme, porque parecia que nada do que eu fizesse era suficiente. Mesmo quando eu decidi me afastar, cortar contato, eles ainda davam um jeito de distorcer a história para me pintar como a vilã. Enfim, o casamento da Grace aconteceu. Óbvio que eu não fui, mas soube de tudo através do meu primo. Aparentemente foi um evento chiquérrimo. Meus pais fizeram questão de montar um espetáculo, mesmo com ela grávida de poucos meses. Diziam a todos que eles estavam apenas sendo responsáveis, se casando logo pro bebê nascer com tudo certinho. Meu primo ainda contou que meus pais disseram para todo mundo que eu não fui por causa de compromissos profissionais. Sério, a cara de pau. Mas sabe o que mais me atingiu? Não foi nem a mentira. Foi o fato de que eles estavam fingindo que tudo estava perfeito, como se nossa família não estivesse aos pedaços, como se nada tivesse acontecido. Em vez de encarar a realidade, preferiram montar esse teatro para todo mundo. Eu estava cansada de ser tratada como um erro, como a vergonha da família. Mesmo longe, eles ainda conseguiam me apagar da narrativa. O tempo passou. Eu foquei em mim, me joguei no trabalho, tentei reconstruir minha vida e seguir em frente. Durante um tempo, foi tudo mais calmo. Não ouvia nada da família, e até achei que, finalmente, eles tinham me deixado em paz. Mas, claro, com a minha família, nunca é assim tão simples. Uma noite, recebi uma ligação da Emma. Era tarde, eu já estava quase dormindo, mas o jeito que o telefone tocou me deu um aperto no peito. Quando atendi, ela estava chorando. Mal conseguia falar. Depois de alguns minutos, ela conseguiu dizer: "Nosso pai morreu." Eu fiquei em choque. Tá, eu não tinha o melhor relacionamento com ele, mas ainda era o meu pai. O que me revoltou de verdade foi o que veio depois. Foi a Emma quem teve que me ligar. Minha mãe? Nem se deu o trabalho. Emma me contou que nosso pai já estava doente fazia tempo. Eles sabiam, ela sabia, mas minha mãe escolheu não me contar. Disse que era para não me estressar. Você acredita nisso? Meu próprio pai estava doente, e acharam que eu não tinha o direito de saber. Na manhã seguinte, comprei a primeira passagem de volta para casa. Dane-se o drama, dane-se tudo, eu só queria estar lá para Emma. Mas quando cheguei na casa dos meus pais, parecia que eu tinha entrado num campo de guerra. Minha mãe e Grace estavam lá, e a primeira coisa que fizeram ao me ver foi começar a gritar. Disseram que eu só tinha voltado por causa do dinheiro, como se essa fosse a única razão pela qual eu queria estar ali. Grace, principalmente, foi cruel, me chamou de egoísta, disse que eu os abandonei quando mais precisavam de mim. Foi isso que me jogaram na cara. Nem tive tempo de lamentar. Todo mundo estava tão focado na herança, discutindo quem ia ficar com o quê, que mal mencionavam o nosso pai. Foi nojento. E como se já não fosse suficiente, quando o testamento foi lido, o caos se instalou. Acontece que meu pai tinha deixado a maior parte dos bens para mim. Eu fiquei em choque. Sinceramente, não esperava nada dele, ainda mais depois de tudo que aconteceu entre a gente. Mas estava lá, por escrito, eu fiquei com 40%, a Emma com 30%, minha mãe com 20% e a Grace, só 10%. Você pensaria que eu me sentiria aliviada, como se finalmente tivesse alguma justiça. Mas, na verdade, isso só colocou mais lenha na fogueira. Grace e o marido dela surtaram. Começaram a exigir que eu abrisse mão da minha parte, dizendo que eu não merecia nada, que ela precisava mais por causa do filho. Teve até ameaça de me levar à justiça. Eu sabia que eles não tinham nenhuma base legal, mas o simples fato de estarem dispostos a ir tão longe só mostrava o nível de ganância. Não era sobre o meu pai, ou sobre a família, era sobre o dinheiro. Sempre foi. Eu disse que não ia abrir mão de nada, e foi aí que a coisa desandou de vez. O marido da Grace começou a fazer ameaças. Disse que eu ia me arrepender se não fizesse o que eles queriam. Eu sabia que era só conversa fiada, mas ainda assim, era perturbador. Eu já estava lidando com a perda do meu pai, e agora tinha que aguentar esse lixo todo por cima. Era demais. Depois da leitura do testamento, voltei pro hotel só para tentar clarear a cabeça. Pensei em tudo o que tinha acontecido, as mentiras, a traição, a ganância e percebi uma coisa: eu não ia mais deixar eles me empurrarem. Já tinha passado tempo demais deixando minha família controlar minha vida.
Era hora de me defender. Então, depois dessa explosão toda por causa da herança, achei que nada podia piorar. Já tinham me acusado de ter voltado só por interesse, e a Grace e o marido estavam tentando me intimidar para eu desistir da minha parte. Mas eu não ia ceder. Eu sabia que era meu direito legal, e depois de tudo que fizeram comigo, não tinha a menor chance de eu abrir mão de nada. Uns dias depois da leitura do testamento, recebi uma mensagem do meu advogado. Tínhamos uma reunião marcada para discutir mais alguns detalhes sobre o espólio. Honestamente, eu só queria resolver logo aquilo e seguir com a minha vida. Estava esgotada. Mas aí, quando cheguei ao escritório do advogado, ele me surpreendeu. Meu pai tinha me escrito uma carta antes de morrer. O advogado disse que ele pediu para só me entregar quando chegasse a hora certa. Fiquei parada ali, olhando pro envelope, sem saber se queria mesmo abrir. Tantos sentimentos misturados. Sim, ele me deixou a maior parte da herança. Mas também nunca me defendeu quando a Grace me apunhalou pelas costas. Eu tava com raiva dele, mas também sentia falta. É complicado explicar. Acabei abrindo. A carta era curta, só alguns parágrafos. Mas o que ele escreveu me acertou em cheio. Ele pediu desculpas por não ter estado presente quando eu mais precisei. Disse que sabia que deveria ter feito mais, mas se sentiu preso entre a minha mãe e a Grace. Admitiu que se arrependeu principalmente da forma como as coisas terminaram entre a gente. Eu não sabia se chorava ou se ficava com mais raiva ainda. Parte de mim sentiu um certo alívio, mas outra parte só conseguia pensar: por que ele não disse isso em vida? Depois de ler, finalizei com o advogado alguns detalhes sobre o espólio, mas minha cabeça já estava em outro lugar. Eu não conseguia parar de pensar em tudo que poderia ter sido diferente. Se ele tivesse falado, se ele tivesse me defendido, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas já era tarde. Não dava para mudar o passado. No caminho de volta pro hotel, recebi uma ligação da Emma. Ela estava super abalada. Disse que a Grace estava espalhando boatos pela cidade. Dizia que eu estava tentando roubar a herança, que eu queria virar a família toda contra ela. Sinceramente, nem fiquei surpresa. A Grace sempre soube como bancar a vítima. Sempre soube manipular as pessoas. Mas isso não fazia doer menos. Voltei pro hotel e Decidi dar um tempo de todo o drama e passar um tempo com a Emma. Fui buscá-la e saímos para jantar. Conversamos sobre tudo o que estava acontecendo e eu tentei tranquilizá-la, dizendo que nada daquilo era culpa dela. Ela só tinha sido arrastada para o meio do furacão, e me doía vê-la tendo que lidar com isso. Mas no dia seguinte, as coisas ficaram ainda piores. Acordei com um monte de chamadas perdidas e mensagens de texto de números desconhecidos. No começo achei que fosse spam, mas aí comecei a ler as mensagens. Eram ameaças. Gente me xingando, me acusando de tentar destruir a família. Teve até quem dissesse que eu ia pagar caro se não recuasse. Não fazia ideia de quem estava por trás daquilo, mas tinha quase certeza de que o marido da Grace estava envolvido. Ele já tinha me ameaçado uma vez, e não duvidaria que fizesse algo assim de novo. Encaminhei tudo para o meu advogado, caso as coisas piorassem, mas, sinceramente, já estava começando a ficar com medo. Uma coisa é lidar com drama familiar, outra completamente diferente é receber ameaças reais. Mais tarde naquela tarde, fui até meu carro no estacionamento e levei outro choque. Todos os 4 pneus tinham sido furados. Fiquei completamente assustada. Quem faz esse tipo de coisa? Eu sabia que a Grace e o marido dela estavam com raiva, mas isso parecia ter passado de todos os limites. Era como se eles estivessem dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. Liguei para a polícia e registrei um boletim de ocorrência, mas não esperava muito. Ainda assim, não ia deixar que me intimidassem. Já estava lidando com coisa demais, e a última coisa que eu precisava era viver com medo de sair pela porta. Conversei com a equipe do hotel e eles reforçaram a segurança no local. Isso me deixou um pouco mais tranquila, mas ficou claro que aquilo ainda estava longe de acabar. Alguns dias depois, tivemos outra reunião com o advogado para finalizar detalhes do espólio. Grace e o marido estavam lá. A tensão na sala era quase palpável. Eles mal me dirigiram a palavra, mas os olhares que me lançavam diziam tudo. No final da reunião, o marido da Grace me puxou de lado e disse que eu estava cometendo um grande erro ao não abrir mão da minha parte. Ele disse que eu ia me arrepender e que aquilo ainda não tinha acabado. Eu nem me dei o trabalho de responder. Simplesmente fui embora. Não ia deixar que ele me assustasse ou me manipulasse.
Mas por dentro, eu sabia que aquilo ainda estava longe de terminar. Grace e o marido dela não iriam parar enquanto não conseguissem o que queriam. E eu precisava estar preparada. Naquela noite me sentei sozinha e refleti sobre tudo o que tinha acontecido desde que meu pai faleceu. As mentiras, as ameaças, o vandalismo. Tudo era tão exaustivo. Eu só queria que aquilo acabasse. Queria seguir com a minha vida e deixar tudo isso no passado. Mas sabia que isso não aconteceria enquanto a Grace e o marido dela estivessem por perto. Ainda assim, eu não ia desistir. Tinha passado por demais para simplesmente ceder agora. Eles podiam fazer todas as ameaças do mundo, mas eu não ia recuar. Aquela era a minha vida, minha herança, e eu ia lutar pelo que era meu. Se eles achavam que podiam me intimidar até eu me curvar, estavam muito enganados. Iriam ter um belo choque de realidade. Atualização. 2 coisas ficaram claras depois daquela última reunião com o advogado. 1. As coisas não se acalmaram e 2. Se algo mudou, foi só para piorar. Grace e o marido estavam ficando cada vez mais desesperados. E honestamente, tudo já estava parecendo um filme ruim. As ameaças continuavam chegando. Mensagens nojentas de números aleatórios não paravam. E eu estava mentalmente esgotada. Cerca de uma semana depois do incidente com os pneus cortados, tive mais uma noite tensa. Eu estava voltando para o hotel depois de jantar com a Emma. Ela estava hospedada comigo há alguns dias, o que honestamente foi um alívio. Era bom ter alguém do meu lado no meio de toda aquela bagunça. Estávamos andando pelo saguão quando percebi um cara parado ali, nos observando. A princípio, pensei que fosse só alguém esperando por alguém. Mas quando passamos por ele, o sujeito começou a nos seguir. Tentei não entrar em pânico, mas toda a situação já tinha me deixado em estado de alerta constante. Entramos no elevador, e assim que as portas se fecharam, olhei para Emma. Você viu aquele cara? Ela assentiu com os olhos arregalados. Vi sim, ele estava encarando a gente. Aquela noite foi péssima. Dormi mal, acordando a cada barulho. Qualquer som no corredor fazia meu coração disparar, como se alguém fosse arrombar a porta a qualquer momento. Eu estava vivendo um pesadelo, e a única coisa em que conseguia pensar era: como faço isso parar? Na manhã seguinte, decidi que precisava tomar uma atitude de verdade. Liguei para o meu advogado e contei tudo: as ameaças, o homem estranho no saguão, os pneus cortados. Ele concordou que a situação estava saindo do controle e sugeriu que entrássemos com um pedido de ordem de restrição contra o marido da Grace. Não era algo que eu queria fazer, mas, naquele ponto, parecia a única opção viável. Demos entrada na papelada no dia seguinte, e eu tentei manter o perfil baixo enquanto esperávamos pela data do tribunal. Mas, claro, Grace e o marido dela não reagiram bem à notícia. As mensagens começaram a aumentar de novo, só que agora com mais ameaças, dizendo que eu me arrependeria, que pagaria por tudo. Era desgastante, emocionalmente e mentalmente, mas eu já estava cansado de viver com medo. Eles podiam jogar tudo o que quisessem contra mim, mas eu não ia mais recuar. Alguns dias depois, chegou a data da audiência. Compareci ao tribunal com meu advogado e, como esperado, lá estavam Grace e o marido dela. Pareciam confiantes, quase debochados, como se tudo fosse uma piada. Evitei ao máximo olhar para eles e foquei nas orientações do meu advogado, mas podia sentir os olhos deles em mim o tempo todo. Quando o juiz nos chamou, o marido da Grace tentou inverter tudo. Disse que eu era quem estava causando confusão, que estava exagerando, que tudo era drama por causa da herança, e que eu estava fazendo da vida deles um inferno. Fiquei em choque ouvindo aquilo. Sério? O cara fura meus pneus, manda ameaças, me persegue, e ainda quer posar de vítima? Felizmente, o juiz não caiu na lábia dele. Depois de ouvir os dois lados, o juiz concedeu a ordem de restrição. Pela primeira vez em muito tempo, senti um pequeno alívio. Pelo menos agora havia uma proteção oficial, um limite legal que me dava um pouco de paz de espírito, mesmo que mínima. Claro, nada melhorou da noite para o dia. As ameaças não pararam imediatamente. Eu ainda estava constantemente olhando por cima do ombro, mas agora eu tinha a lei do meu lado. Isso fazia diferença. Algumas semanas se passaram, e eu comecei a sentir que talvez as coisas estivessem se acalmando. Ainda estava no hotel, mas já tinha começado a procurar um novo apartamento, um lugar onde eu pudesse finalmente me sentir seguro de novo. Emma tinha voltado para casa, e eu sentia falta dela.
mas a gente mantinha contato o tempo todo. Ela também estava tentando lidar com as consequências de todo o drama familiar, do jeito dela. Pelo menos, a Emma não estava tão envolvida nisso tudo quanto eu. Então, numa certa manhã, acordei com uma mensagem de um número desconhecido, mas, dessa vez, não era uma ameaça, era um link. Hesitei por um segundo antes de clicar, e o que vi fez meu estômago virar. Alguém tinha criado um site inteiro dedicado a me destruir. Estou falando de mentiras, meias-verdades e pura crueldade. Me pintavam como uma pessoa egoísta, gananciosa, como se eu estivesse tentando destruir a família. Tinha até fotos minhas no funeral, com legendas insinuando que eu estava fria, sem coração. Eu não conseguia acreditar, aquilo ultrapassava todos os limites. Liguei na hora pro meu advogado e enviei o link. Ele me orientou a tirar capturas de tela de tudo, o que fiz imediatamente. E então começamos o processo de remoção do site. Era só mais uma prova de que Grace e o marido dela não parariam até conseguirem o que queriam. Mas, naquele ponto, eu já estava tão exausta que nem me importava mais com o que eles inventassem. Só queria que aquilo tudo terminasse. Naquela noite, falei com a Emma de novo. Ela ficou indignada com o site e queria ajudar de alguma forma, mas não havia muito que ela pudesse fazer, e, sinceramente, eu não queria que ela se envolvesse mais do que já estava. Conversamos por um tempo, e ela me contou como Grace andava agindo como se nada estivesse acontecendo, como se ela não tivesse causado nada disso. Típico da Grace, sempre fazendo o papel da vítima. Fui dormir me sentindo completamente drenada, mas, pelo menos, agora eu tinha um plano. O site estava sendo derrubado, a ordem de restrição ainda em vigor, e eu não estava sozinha, mesmo que, às vezes, parecesse. No dia seguinte, acordei com um e-mail do meu advogado. O site havia sido removido do ar. Finalmente, uma boa notícia, uma pequena vitória nessa batalha que parecia não ter fim, mas eu aceitaria qualquer trégua que viesse. Eu sabia que Grace e o marido dela não desistiriam facilmente, mas, pela primeira vez, senti que tinha algum controle sobre a situação. Naquela manhã, sentado no meu quarto de hotel, tomando café e tentando digerir tudo o que tinha acontecido, percebi algo importante. Eu não estava mais com medo. Eu estava com raiva. Sim, mas o medo, aquele medo constante que me perseguia há semanas, estava começando a sumir. Eu não ia mais deixar que eles controlassem minha vida. Podiam tentar o que quisessem para me derrubar, mas eu não iria ceder. Não agora, nem nunca. Atualização 3. E aqui estamos, na reta final. Eu achava, ou pelo menos esperava que depois da vitória no tribunal, as coisas finalmente se acalmariam. Mas, claro, meu drama familiar tinha outros planos. Eu sabia que Grace e o marido dela não iriam desistir facilmente, mas nem nos meus piores pensamentos imaginei até onde eles seriam capazes de ir. Começou cerca de 2 semanas após a audiência. Eu estava começando a relaxar, a respirar melhor, a sair do modo alerta constante. Já pensava até em sair do hotel, começar a procurar um apartamento novo, algo mais permanente, mais meu. Foi aí que aconteceu algo estranho. Uma manhã, recebi um pacote no hotel. Não havia remetente. Aquilo já deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Abri o pacote. Dentro, havia um caderno velho, surrado. No começo achei que fosse lixo, talvez algum engano, sei lá, mas então abri, e foi aí que tudo ficou assustador. O caderno estava cheio de anotações feitas à mão, todas sobre mim, páginas e mais páginas rabiscadas com informações sobre a minha vida, minha família, até sobre o testamento do meu pai. Tinha datas, horários, lugares que eu tinha ido, com quem eu estive, até saídas com a Emma estavam anotadas. Alguém estava me vigiando. E agora estava tudo ali, preto no branco. Bem ali, na minha frente. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem enviaria algo assim? Seria mais uma daquelas táticas distorcidas de intimidação do marido da Grace? Quero dizer, eles já tinham tentado ameaças, vandalismo, até aquelas ligações estranhas. Mas isso era diferente. Era mais pessoal, como se alguém estivesse me observando de perto, rastreando cada passo meu. Liguei imediatamente para o meu advogado e mandei fotos do caderno. Ele ficou tão assustado quanto eu e disse que eu precisava denunciar a polícia. E foi o que fiz. Eles recolheram o caderno como evidência, mas, sinceramente, eu não tinha muita esperança de que algo acontecesse.
A polícia já tinha 1000 outras prioridades, e para ser realista, duvidava que fossem descobrir quem estava por trás daquilo tão cedo. Depois disso, tentei manter um perfil baixo. Fiquei a maior parte do tempo trancada no quarto do hotel e só saía quando realmente precisava. Emma ainda me ligava com frequência, sempre preocupada. Ela também não fazia ideia de quem poderia estar por trás do caderno, mas suspeitava do marido da Grace, assim como eu. Então, uma noite, enquanto voltava pro quarto depois de pegar alguma comida, algo me chamou a atenção pelo canto do olho. Era ele, o mesmo cara do saguão semanas atrás. Aquele que ficou encarando Emma e eu. Ele estava de volta. Parado perto dos elevadores, fingindo mexer no celular. Mas dava pra ver que estava me observando. Senti meu coração acelerar, mas me forcei a parecer calma. Passei direto, fingindo que nem notei. Mas eu podia sentir os olhos dele em mim o tempo todo. Assim que entrei no quarto, tranquei a porta e liguei imediatamente para a segurança do hotel. Eles disseram que iriam checar as câmeras e mandar alguém fazer uma ronda pelo andar, mas, para ser honesta, eu já não me sentia mais segura ali. Liguei para Emma naquela noite e contei tudo. Ela ficou apavorada, o que só me deixou mais ansiosa ainda. Odiava que ela estivesse envolvida nessa bagunça, que tivesse que carregar as consequências do caos que a Grace estava causando. Prometi que tomaria cuidado, e combinamos de nos encontrar no dia seguinte para decidir o que fazer a seguir. No dia seguinte, encontrei Emma em um café no centro da cidade, bem longe do hotel. Sentamos ali por horas conversando sobre tudo. Ela me contou mais sobre o que estava rolando com a Grace em casa, como ela agia como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse acabado de tentar me arrastar pro tribunal por causa do testamento. Era irritante, mas nada surpreendente. Foi então que a Emma deixou escapar algo que eu não estava preparada para ouvir. Ela disse que o marido da Grace estava perguntando sobre mim, tentando descobrir onde eu estava hospedada. Foi quando me ocorreu, o cara no hotel, o caderno, tudo isso. Eles estavam me vigiando e provavelmente planejando algo ainda pior. Eu sabia que não podia mais ficar no hotel, não era seguro. E se o marido da Grace tinha pessoas me observando, era só uma questão de tempo antes que as coisas piorassem. Então, naquela noite, arrumei minhas coisas e fiz o check-out do hotel. Não contei a ninguém para onde estava indo, nem mesmo a Emma. Só por precaução, reservei um quarto em um hotel diferente, do outro lado da cidade, esperando que isso os pegasse de surpresa por um tempo. Os próximos dias foram tranquilos. Não ouvi nada da Grace ou do marido dela, e as mensagens e ligações estranhas pareceram ter parado. Mas eu não estava baixando a guarda. Sabia que não era bem assim. Então, do nada, recebi uma ligação do meu advogado. Ele tinha uma notícia que me pegou completamente desprevenida. O marido de Grace tinha sido preso. Aparentemente, ele foi pego tentando arrombar meu antigo quarto de hotel. Eu não sabia o que ele estava planejando fazer, mas, seja o que fosse, ele foi pego antes de conseguir seguir em frente. Senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio por ele finalmente estar fora de cena, mas raiva por ter chegado a esse ponto. Quero dizer, que tipo de pessoa chega tão longe por causa de dinheiro de herança? Foi uma loucura. A polícia me disse que estava investigando o caso e que eu provavelmente teria que ir ao tribunal novamente para testemunhar, mas pelo menos agora eu sabia que estava segura, pelo menos por enquanto. Depois disso, as coisas finalmente começaram a se acalmar. A polícia me manteve atualizada sobre o caso e meu advogado estava confiante de que o marido de Grace não seria capaz de fazer algo assim novamente, não com as acusações que ele estava enfrentando. Me mudei para um novo apartamento algumas semanas depois, em um lugar que Grace e seu marido não sabiam. Mantive contato com Emma, claro, mas me certifiquei de que ela não contasse a ninguém onde eu estava morando. Não estava correndo riscos. Já se passaram alguns meses, e embora eu gostaria de dizer que tudo voltou ao normal, acho que nunca voltará. Ainda há uma parte de mim que está sempre nervosa, sempre olhando por cima do ombro, imaginando se Grace ou seu marido tentarão algo de novo. Mas por enquanto estou apenas tentando seguir em frente com minha vida, reconstruir depois de tudo que me fizeram passar. Olhando para trás, não consigo acreditar até onde isso foi. Começou com a Grace me traindo com meu namorado, e de alguma forma, isso se transformou em ameaças, batalhas judiciais e ordens de restrição. Mas através de tudo isso aprendi algo importante. Sou mais forte do que jamais pensei que fosse, e não importa o que aconteça, nunca deixarei ninguém tirar vantagem de mim.